Boa noite, ouvintes da Rádio Vox. Eu sou Dante Mantovani e este é mais um programa Música Universal. O programa de hoje será um pouco diferente dos programas que vocês já estão habituados a ouvir, dos que faço aqui na Rádio Vox, do programa Música Universal, porque sempre eu mostro gravações de grandes mestres da história da música. E hoje eu vou fazer um pouco diferente. O programa de hoje vai ser sobre um grande amigo, um professor e uma alma fantástica que eu tive o privilégio de conhecer, o senhor Geraldo Arantes Ribeiro. E este senhor, que eu conheci quando tinha 14 anos, e ele já tinha quase 90 anos de idade, era um exímio violonista. E tocava violão muito bem, com uma técnica chamada técnica erudita, que ele estudou alguns fundamentos. Mas a grande originalidade do Sr. Geraldo como violonista eram os arranjos que ele fazia para o violão. Bom, antes de eu entrar nas músicas propriamente ditas, que eu mesmo vou tocar hoje, para vocês ouvirem, eu vou apenas mostrar como que, e contar para vocês, na verdade, como eu conheci este senhor. Estava eu nos meus 14 anos, por volta dos 14 anos, a tocar a minha guitarrinha elétrica na varanda da minha casa. Eu morava numa casa que ficava numa das principais ruas da cidade, de Paraguaçu Paulista, ao lado de um hotel, que era o hotel do meu pai, chamado Hotel São Paulo. Era um hotel já muito tradicional, desde a década de 1940, é propriedade da minha família. E muitas pessoas, naturalmente, passaram por esse hotel, inclusive o senhor Geraldo. Era hóspede do hotel. E ele se hospedava no hotel porque o filho dele estava enterrado aqui na cidade de Paraguaçu Paulista. E ele vinha visitar o túmulo do filho, que era um fiscal que morou em Paraguaçu e trabalhou por aqui e morreu e foi sepultado na cidade. E o senhor Geraldo vinha visitar o túmulo do seu filho. E como eu estava tocando a guitarra ali na minha varanda, ao lado do hotel, não havia muro, nada. Havia uma continuidade entre a casa e o hotel, né? Ele ouviu eu tocando a guitarra. Eu creio que muito mal, aliás. Eu devia tocar naquela época. E foi ao meu encontro, já dizendo que tocava violão. E ao invés de eu ter tido uma atitude arrogante, né, de adolescente, eu devia ter uns 14 anos, eu falei, que legal, então vamos tocar juntos. Convidei ele para tocar, ou ele me convidou, não lembro exatamente. Sei que nós começamos a tocar duetos ali mesmo. E eu sempre tive um interesse muito grande por música clássica, porque embora eu estivesse naquele momento tocando a guitarra elétrica, por influência da adolescência, né, porque adolescente adora guitarra, rock, e eu não fui diferente. Eu me apaixonei pelo violão. Foi ali que eu me apaixonei pelo violão clássico. E claro que ouvir o Sr. Geraldo tocando violão aumentava cada vez mais meu interesse. E eu tinha uma grande facilidade para aprender as músicas que ele tocava. Então ele ficava empolgado em me ensinar as músicas e cada vez trazia mais músicas. Ele sabia muitas músicas de cabeça, né? A gente fala decor. Decor vem do coração, né? Quer dizer, quando você grava algo na sua memória, ela fica gravada primeiro no coração. Daí que vem a expressão decor, que é decore, do coração. Então decorar é isso, gravar no coração. Ele sabia muitas músicas no coração, quer dizer que era um homem profundamente apaixonado pela música.
embora essa não fosse a sua principal ocupação. Ele era farmacêutico, e dos bons. Inclusive teve uma farmácia aqui na cidade de Paraguaçu Paulista, embora nessa época ele morasse na cidade de São Roque. E era uma alma muito caridosa, o Sr. Geraldo, tanto que já beirando a casa dos 90 anos, ele vinha todos os meses aqui para Paraguaçu Paulista para me dar aulas de violão e ficar hospedado no hotel do meu pai. E foi uma amizade muito interessante, muito bonita. Sempre nos falávamos por telefone. Ele me mandava envelopes repletos de partituras de violão. Aliás, o acervo que eu tenho aqui de partituras de violão, grande parte foi ele que me presenteou através dessas correspondências, e trazia também quando vinha, pegava o ônibus de São Roque. Na verdade ele pegava o ônibus até Sorocaba e de Sorocaba até aqui, porque não havia um ônibus direto de São Roque até Paraguaçu. E lá em São Roque ele continuava a atividade de farmacêutico, um farmacêutico dos bons, tanto que era inventor inclusive de muitas fórmulas, remédios que ele mesmo fabricava, que eram excelentes para diversas moléstias. Mas era uma figura humana fantástica, uma personagem que nos faz ter um verdadeiro orgulho de sermos brasileiros, embora a nossa pátria atualmente esteja realmente muito sucateada, não é mesmo? Principalmente no aspecto cultural. Uma pessoa que realmente tinha um verdadeiro amor ao próximo, mesmo nessas circunstâncias tenebrosas que nós já começávamos a viver naquela época, era o Sr. Geraldo Arantes Ribeiro. Tanto que tinha um inestimável apreço pela memória de seus pais, falava muito de seu pai, de sua mãe, de sua falecida esposa. Era um senhor viúvo, já com... Naquela época, no início, quando o conheci, ele estava com quase 90 anos, mas depois fez 90 anos e creio que até os 96 anos mantivemos um profícuo contato musical. E ele sempre fazendo essas viagens de mais de 500 quilômetros para fazermos música juntos. E tocávamos juntos duetos ao violão, 2 violões, e juntava muita gente para assistir. Chegamos a tocar até em outras cidades, que não aqui a minha cidade natal. E em todos os lugares por onde ele passava era muito apreciado, né? Tanto como violonista quanto ser humano. E ele tinha umas limitações físicas, né? Já em função da idade. Já era bastante arqueado suas costas e o dedo dele tinha um problema. Tanto que ele sempre falava, essa música eu não vou conseguir tocar direito porque é por causa do meu dedinho. O dedinho dele era torto, eu tinha um dedo que era torto, que já por causa da artrite, artrose, alguma dessas doenças, né? E me chamou a atenção o nível de elaboração das peças que ele tocava ao violão, assim como os magníficos arranjos. E eu vou tocar algumas dessas obras para vocês. Algumas são clássicos mesmo, do repertório violonístico, outras são músicas que ele mesmo ouvia e arranjava, outras são músicas feitas para violão, que ele fazia arranjos originais. Então, realmente uma figura fantástica, tanto do ponto de vista musical quanto humano. Bom, uma das primeiras músicas dele, aliás, que ele tocava, né, que me chamou a atenção, foi um simples estudo de Francisco Tárrega. Um estudo singelo, porém extremamente belo, na tonalidade de Mi menor. É o estudo em Mi menor, um estudo feito até mesmo para iniciantes, pelo Francisco Tárrega, que foi um dos principais nomes do violão do século XIX, do período romântico do violão, um grande compositor para violão. Eu vou tocar para vocês este belíssimo estudo em Mi menor de Francisco Tárrega.
Então este foi o estudo em Mi menor de Francisco Tárrega. Singelo, um ótimo começo para os estudantes de violão e uma música muito bela, uma bela maneira de se iniciar no instrumento musical. Aliás, eu já ensinei esse estudo em Mi menor para muitos alunos que tive, porque realmente é uma obra muito interessante. E uma das primeiras obras que o Sr. Geraldo me ensinou, quando fui aluno dele, de violão. E uma outra música que me chamou muita atenção, por causa da alternância entre a melodia e os baixos, foi também um outro estudo, desta vez do Ferdinando Carulli, um estudo em Lá menor, que é muito conhecido dos violonistas. Se tiver alguém que toca violão, realmente é bem capaz que se lembre deste estudo em Lá menor do Carulli. Muito singelo também, mas muito bonito do ponto de vista melódico e bem interessante, cai muito bem ao violão. Vou executar para vocês. Aí, uma bela música simples, que serve muito bem um propósito didático de ensinar o violão para os iniciantes e que serviu para que eu adentrasse neste belíssimo mundo do violão clássico. Eu digo violão clássico porque a maioria das pessoas conhece o violão como um instrumento simplesmente acompanhador, quando na verdade o violão já desde o século XVI é um instrumento usado também para acompanhamento, mas muitas vezes como instrumento solista. Já fiz programas sobre violão aqui na Rádio Vox e demonstrei como o violão pode ser elevado a um instrumento solista
dialoga em pé de igualdade até mesmo com a orquestra sinfônica. Mas, dentre as músicas que eu aprendi com o Sr. Geraldo, vou apresentar algumas outras para vocês que são muito representativas deste universo, deste repertório musical e também desta aura afetiva que compõe uma personalidade desta pessoa fantástica que eu tive o privilégio de conhecer e que muito influenciou minha formação musical. Porque nossa formação também se dá através de nossas escolhas, nossas preferências musicais e artísticas, estéticas. E a música que eu vou apresentar para vocês é um outro clássico do violão agora, que se chama Romance de Amor, de um compositor espanhol chamado Antonio Rovira. Até agora apresentei a obra do espanhol Tárrega, do italiano Carulli e agora mais uma vez do espanhol Rovira. Ouçamos então Romance de Amor. Então esta é mais uma música que o Sr. Geraldo tocava e que me ensinou logo no início dos meus estudos de violão. Assim como um arranjo que ele fez em cima de uma trilha sonora muito conhecida de um filme que foi um grande sucesso, se não me engano, na década de 60, chamado História de Amor. É um tema muito conhecido que ele tocava, um arranjinho que ele tinha feito, que eu me lembro uma parte e vou mostrar para vocês como é o arranjo que o Sr. Geraldo fez desta trilha sonora do filme História de Amor. Se não me engano é de um compositor italiano esta trilha sonora. Mas vejam que arranjo interessante.
Vejam a sensibilidade do homem, né? Fazer um arranjo para uma trilha sonora deste belo filme chamado História de Amor. Um arranjo desta obra, que é uma obra para orquestra sinfônica, fez este arranjo para violão solo. E também fazia arranjos, como eu já disse no início, o Sr. Geraldo, para músicas feitas originalmente para violão. Ele dava seu toque pessoal. Isso é muito interessante, porque há muitos intérpretes que apenas tocam aquilo que está escrito na partitura. Outros se arrogam a liberdade de acrescentar algumas coisas, algumas informações, interpretações próprias. Tá certo? Novas contribuições à obra em questão, a obra musical em questão. Um maestro muito conhecido que fazia isso com obras sinfônicas era o maestro romeno Sergei Celibidache. E na história do violão brasileiro nós temos o Baden-Powell, que fazia arranjos originalíssimos em cima de músicas escritas originalmente para violão, como por exemplo esta que eu vou tocar agora, que é uma das músicas que eu mais gostava de tocar juntamente com o Sr. Geraldo, que é de um violonista e compositor para violão brasileiro, muito conhecido até a década de 50, chamado Américo Giacomino, cujo apelido era Canhoto. Muito conhecido este compositor brasileiro, Canhoto, tinha músicas também muito conhecidas. Abismo de Rosas é uma das mais conhecidas de suas músicas para violão, que eu vou tocar para vocês agora, no arranjo e na interpretação com os floreios acrescentados pelo Sr. Geraldo.
Que peça bonita, que peça lírica, que peça humana. Esta obra de Canhoto é magnífica. E muito conhecida no Brasil, até a época do advento da TV, que trouxe aí esses conjuntinhos de MPB, e o resto da história nós já conhecemos. Mas eu fui me aprofundando no estudo do violão e fui aprendendo as músicas que o Sr. Geraldo me mandava por correio. E uma delas, que me chegou no envelope azul do correio, Sedex, é esta bela obra do violonista Paulinho Nogueira, inclusive ali da região de Sorocaba, chamada Baquianinha número 1, que é uma obra em que o violonista Paulinho Nogueira fez uma homenagem ao grande mestre da história da música, Johann Sebastian Bach. E ele chama de Baquianinha porque creio que também era um grande apreciador de Bach, assim como Villa-Lobos, e Villa-Lobos compôs as Baquianas para diversas formações instrumentais. Em algumas delas, inclusive, admite o violão, como por exemplo na Baquiana número 5. O violão acompanha a voz. E o Paulinho Nogueira fez então esta Baquianinha número 1 para violão solo. E isso é escrito, isso aqui não tem arranjo nenhum, é como está na partitura. Então eu vou tocar para vocês a Baquianinha número 1 do Paulinho Nogueira. Uma outra música que eu aprendi com o Sr. Geraldo, e agora sim, um arranjo feito por ele, de
de uma música muito conhecida do antigo samba brasileiro, que é daquele grupo chamado Demônios da Garoa. A música é a Rapaziada do Brás, que foi uma música eternizada na voz do cantor, do grande cantor, o Jair Ribeiro, né? Então vamos ouvir aí o arranjo que o Sr. Geraldo fez para essa música ao violão, que inclui inclusive uma mudança na afinação. A sexta corda, Mi, é afinada em Ré. A tonalidade que ele arranjou para a música foi a de Ré menor. Vamos ouvir então. Vocês viram que arranjo formidável que o Sr. Geraldo fez para esta obra, né? Assim como esta, ele fazia muitos outros arranjos, e sempre utilizando esses floreios, né? Essas variações que vocês puderam perceber bem agora nesta música, Rapaziada do Brás. Agora tem uma outra música aqui que ele sempre tocava também, que eu aprendi com ele mesmo, né? Embora eu tenha recebido a partitura, depois aprendi também lendo a partitura. Mas é uma valsa do grande violonista brasileiro, compositor para violão também, o Dilermando Reis, que foi inclusive professor de violão do presidente Juscelino Kubitschek. Apreciava muito o instrumento. Aliás, o violão é um instrumento que diz muito, né, do Brasil. O violão é um instrumento que reside na alma do brasileiro. Então você tocar essas músicas populares brasileiras, populares, folclóricas, né, realmente isso aviva a alma, porque está na alma de todos. A alma brasileira tem muito do violão, né? É um instrumento terno, um instrumento pessoal, íntimo, que para você tirar o som você tem que encostar a sua carne nele, né? É diferente do piano, por exemplo, que é um martelo que bate na corda. O violão não, violão, o som é extraído mediante a fricção do seu dedo na corda, né? Então isso é muito bonito. O violino depende do arco.
Já o violão não, é o seu próprio dedo que tira o som. Então é um instrumento que tem uma sonoridade quente, né, pessoal, íntima, humana. Por isso fala tanto ao nosso coração. E esta valsa do Armando Reis é exatamente isto, uma música que fala diretamente ao coração. Então vou tocar para vocês agora esta valsa tão bela do Armando Reis, Se Ela Perguntar. Então esta é a valsa de Armando Reis, Se Ela Perguntar. E eu e o Sr. Geraldo gostávamos muito de valsas, tanto que compusemos uma pequena valsinha chamada Dois Amigos, né? Obviamente simbolizando eu e o Sr. Geraldo. Então o tema da valsinha que nós compusemos é o seguinte, vou tocar para vocês aqui.
Então esta foi a valsa que eu e o Sr. Geraldo Arantes Ribeiro compusemos em parceria, chamada Dois Amigos. E o Sr. Geraldo, além de também ser um arranjador, um violonista, um ser humano fantástico, vinha de uma família de músicos. Inclusive o pai dele era um violonista também, aos moldes dele, e compositor. O pai dele era um cafeicultor e o Sr. Geraldo sempre nos contava, a mim, meu pai, minha mãe, porque ele ficava hospedado, né, em nossa casa, que o pai dele havia cometido suicídio em função da crise do café de 1929, com a quebra da Bolsa de Nova York. Houve uma crise econômica formidável no mundo inteiro e isso afetou a produção de café no Brasil. E muitos cafeicultores perderam tudo que tinham, fazendas, plantações, estoques de café. Alguns enlouqueceram, outros chegaram ao extremo de cometer suicídio. Foi o caso do pai do Sr. Geraldo. Infelizmente cometeu suicídio, mas que deixou-nos esta música tão bela, chamada Amor de Príncipe. Vejam que coisa linda, que coisa singela esta obra do pai do Sr. Geraldo. Vou tocar para vocês.
viram que o Sr. Geraldo realmente tinha para quem puxar, não é mesmo? Toda essa criatividade, inventividade que ele herdou de seu pai, que aliás era um cafeicultor de Minas Gerais. O Sr. Geraldo era, portanto, mineiro de nascimento. Eu não sei exatamente qual a cidade de Minas Gerais em que ele nasceu, mas eu sei que aqui no estado de São Paulo ele morou na cidade de Paraús Paulista e São Roque, também na cidade de Mairinque. Até há alguns anos atrás, ele faleceu no ano de 2005, quando eu estava, inclusive, no último ano da faculdade de música. E eu tinha o telefone dele, mas não tinha o telefone da filha dele, que ele tinha uma única filha viva. E até faço um apelo aqui, que se a filha do Sr. Geraldo estiver nos ouvindo, que entre em contato aqui por meio da Rádio Vox, para que nós possamos estabelecer contato, porque perdi o contato com a família do Sr. Geraldo. Ele era muito amigo meu, né, da minha família, mas como eu estava morando fora daqui, quando fui fazer faculdade, eu infelizmente fiquei sem o telefone da filha dele e perdi o contato com a família dele após o seu falecimento. Então fica aí, quem conhecer algum parente vivo do Sr. Geraldo Arantes Ribeiro, falecido na cidade de São Roque em 2005, que entre em contato aqui com a Rádio Vox, porque eu tenho muitas fotos com ele, né? Gostaria de compartilhar aí com a família. E claro, este programa tem também essa finalidade de compartilhar esta belíssima amizade, né, que surgiu aqui no interior de São Paulo em 1998 e que durou aí enquanto viveu o Sr. Geraldo. Foram 7 anos, né, de amizade, mas 7 anos muito intensos, porque ele vinha sempre aqui para nós tocarmos juntos, né, e eu ficava aguardando ansiosamente a próxima visita do Sr. Geraldo, porque quando ele vinha, ele trazia novas partituras, né, novos ensinamentos, e eu ia evoluindo na música. No Brasil existe uma hipervalorização do ensino formal, acadêmico, escolar, universitário. Porém, o verdadeiro aprendizado, hoje que eu estou já com 30 anos de idade, eu percebo que o verdadeiro aprendizado mesmo é esse passado tete a tete, né? De pessoa a pessoa, de professor a aluno. Às vezes uma escola é um ambiente frio e impessoal. Claro que há exceções, há ótimas escolas, mas sempre esse contato pessoal favorece muito mais o aprendizado e o crescimento, principalmente artístico, está certo? E eu vou tocar a última música aqui, lembrando uma particularidade do Sr. Geraldo. Por ser filho de mineiro, nascido em Minas Gerais, ele dizia que não gostava de atrasar-se, né, para pegar o trem. Ele é da época de que se pegavam trens. Realmente o Brasil foi um país fantástico, minha gente. Vocês não fazem ideia do que foi esse país há 50, 60 anos atrás. Eu sei porque além do Sr. Geraldo, o Sr. Geraldo era um pouco mais velho do que meu pai, né? Meu pai é nascido em 1921, o Sr. Geraldo acho que era de 1913, se não me engano. E eram pessoas de outra qualidade, né? Outra dimensão. Eram pessoas profundamente humanas. Não é o que tem hoje, né? Esse pessoal superficial, dinheirista, materialista, ascensorista, que só pensa em subir na vida, né? Não, as pessoas tinham sentimentos humanos, né? Tinham amor ao próximo. Eu aprendi muito isso com esses dois anciãos, o Sr. Geraldo Ribeiro e o meu pai, o Sr. Dervil Mantovani, que sempre me incentivou muito na música, a quem eu devo, inclusive, ter optado por estudar música, me profissionalizado e tudo mais, porque desde que eu estava na barriga da minha mãe, meu pai colocava músicas clássicas, principalmente Beethoven, Mozart, para minha mãe ouvir, e eu já nasci ouvindo música praticamente. E também deu todo o apoio quando eu comecei a estudar violão e organizava minhas apresentações junto com o Sr. Geraldo. Era uma espécie de empresário, né, da dupla, mas era uma dupla clássica, não é dupla sertaneja não, que é isso, essa coisa que nós temos hoje aí, que realmente não merece nem comentários, né?
Nossa, não falo do sertanejo raiz, mas sertanejo chamado universitário, né? Então nós éramos uma dupla de violonistas que se apresentava aí em diversos lugares, né? E muitas pessoas ouviram essas apresentações. E para que isso não ficasse perdido no tempo e no espaço, somente na mente das pessoas que ouviram, eu resolvi gravar essas músicas que eu lembrava que me foram ensinadas pelo Sr. Geraldo. Assim como as composições, né? E as criações, os arranjos, as transcrições e composições do pai dele. E eu decidi tocar ao violão, eu mesmo tocar, para que ficasse algo mais pessoal. Porque muitas dessas músicas existem gravações, né? Mas as gravações não tem a mesma não tem a mesma característica, né? Dos arranjos do Sr. Geraldo. E algumas não existem gravações, como por exemplo a minha composição junto com ele e a do pai dele não existem gravações. É inédito. Então, os ouvintes da Rádio Vox estão ouvindo músicas inéditas aqui, né? Então, para finalizar, eu vou tocar uma música, porque a anedota que eu ia dizer é o seguinte, que o Sr. Geraldo não gostava de chegar atrasado. Então, para que nós não passemos a duração do programa, eu vou tocar a última música agora, já me despedindo de todos vocês. E essa música muito interessante, uma música de um compositor brasileiro também chamado Mozart Bicalho. O nome da música é Gotas de Lágrimas. E realmente o violão praticamente chora nessa música, né? Uma música que eu toquei muito, essa música, em muitas apresentações, concertos que fiz de violão. E junto com o Sr. Geraldo também, tocávamos juntos, muitas vezes. Então agora vou tocar para vocês esta música chamada Gotas de Lágrima, de Mozart Bicalho. Bom, então o Sr. Geraldo era essa figura humana fantástica, né, que eu já descrevi aqui para vocês. Falei sobre meu pai também. E agora eu estou aqui com a minha mãe, Dona Elza Vasconcelos, que conheceu também, né, o Sr. Geraldo.
E o seu Geraldo tinha um grande apreço por ela, porque sempre que ele vinha aqui para Paraguaçu, ficava hospedado no hotel, ele jantava na nossa casa e ela preparava magníficos jantares, né? Com os pratos que ele mais gostava, inclusive, porque sendo e tendo nascido no estado de Minas Gerais, ele gostava daquela culinária típica, né? Mineira, e que é aquela típica comida popular brasileira. E a minha mãe fazia os pratos que ele gostava, não é mesmo, mãe? Como é que era isso? Você cozinhava os pratos que ele gostava e ele ficava feliz, não é? Sim, muito. Eu só tenho a confirmar o que disse o Dante. Ele é uma figura extremamente maravilhosa. Foi uma pena que ele nos deixou e foi embora. Mas quando ele vinha, eu fazia tudo que ele gostava. Arroz doce, doces caseiros, fazia para ele macarrões, né? Todas as comidas que ele mais gostava, eu que fazia para ele. Bolo de milho, né? Curau, todas as guloseimas boas. Então ele me via como a mãe dele. Falou, nossa, minha mãe que fazia tudo isso, que era muito bom, né? Tal, mas olha, uma grande perda, realmente uma grande figura. E ele, como meu filho, todos aqui me conhecem como uma cozinheira de mão cheia, né? Faço uns guloseimas, digo, mas eu fico gordo, tô engordando e tal. Mas é toda história, viu? É toda história. Mas o que é bom mesmo é que ele nos deu essa honra de ter convido com a gente, ter passado essas aulas de violão para o meu filho, foi as primeiras aulas maravilhosas, que vai ficar para ser nossa lembrança. E quando vocês quiserem umas guloseimas, está às ordens, virão para cá, com certeza vou preparar com o maior carinho. Um abraço. Mamãe, muito obrigado pelo depoimento. Agora vocês entendem por que eu não estou muito em forma, né? Por que eu tenho dificuldade de emagrecer. Porque minha mãe realmente é uma grande cozinheira, além de ser uma figura humana fantástica também, assim como o seu Geraldo. Então eu tive o privilégio de crescer e crescer musicalmente no meio dessas pessoas fantásticas, meu pai, minha mãe, o seu Geraldo, e algumas outras das quais eu virei a falar em outros programas. E por hoje eu me despeço de vocês, meus caros ouvintes da Rádio Vox, muito feliz e satisfeito por ter trazido um pouco aí da minha história, da minha formação musical. Mais uma vez desejo Feliz Natal, porque o Natal até o dia 6 de janeiro de 2015, né? Fiz o programa especial de Natal, que foi ao ar no dia 24 de dezembro. E já desejo também antecipadamente Feliz Ano Novo, próspero e maravilhoso 2015 para todos vocês, nossos ouvintes da Rádio Vox. Que vocês tenham muita saúde, paz, prosperidade, sucesso neste ano que virá. Que Deus abençoe a todos. Minha mãe também quer mandar um Feliz Ano Novo para vocês. Diga aí, mãe. Feliz Ano Novo a todos, com muita saúde, prosperidade, felicidade, alegria, tudo de bom maravilhoso que nós podemos e devemos desfrutar nesta vida, com a presença do Senhor Jesus, todos unidos na presença do Senhor, e desejo mesmo de todo o coração um felicíssimo 2015 maravilhoso a todos vocês, um grande abraço, fiquem com Deus e até uma próxima, e venham aqui comer minha comida, um abraço. Não leve a sério não, hein? Ou podem levar também. Muito obrigado então pela audiência e desejo a todos mais uma vez um feliz 2015. Boa noite, fiquem todos com Deus. Eu sou Dante Mantovani e este foi mais um programa Música Universal pela Rádio Vox.